Olá, sejam bem-vindos à edição especial do podcast Nossa Macaé, edição especial de final de ano. Em 2024 tivemos momentos incríveis, nos episódios 13, 14, 15 e 16, onde recebemos convidados como a Pai, Sônia Lúcia, Ana Lúcia Thanos e Laiane Barbosa. Não deixe de conferir essa retrospectiva única que destaca conversas inspiradoras e os melhores momentos do ano. Isa? Prazer, estar aqui para falar um pouco dessa instituição que é tão importante e relevante aqui no município de Macaé. Queria começar falando de uma coisa aqui que a gente estava conversando fora do ar, que eu fiquei surpreso quando vocês disseram. Tem gente que não sabe que tem a PAI em Macaé. Verdade. Infelizmente é verdade. Por quê? Eu vou te falar que antes de trabalhar na PAI, eu não conhecia. Uhum. Eu já moro em Macaé há 15, 16 anos, E eu não sabia da existência da PAI. Então, só fui conhecer por meio de uma amiga que trabalhava lá, que me apresentou, e aí eu vim conhecer esse trabalho. Mas aí eu pergunto, as pessoas não sabem da existência da PAI em Macaé ou não sabem da existência da PAI como instituição nacional? Porque a PAI está presente praticamente no Brasil todo. Mais de 2.200 APAIs no Brasil. No estado certo. do Rio, 64. Sim, ou seja, a PAI é uma entidade conhecida nacionalmente. Sim. Eu acho que é em Macaé mesmo. Porque quando se fala em APAI, a maioria das pessoas tem o conhecimento, sim. Certo. Mas no nosso município que não. Hoje a PAI, ela oferece que tipo de serviço, que tipo de atendimento para as famílias macaenses? Então, a gente hoje atua na área da saúde e na área da assistência. Na área da saúde, com atendimento de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade. E na área da assistência, envolvendo oficinas, no todo. Mas esses serviços, eles não são ofertados à população em geral, eles são ofertados àqueles que a PAI atende, Isso. aos que são assistidos pela entidade, é isso? Exatamente. Exclusivamente ao público atendido pela PAI. E pessoas com deficiência, intelectual Sim, e múltiplas. Sim. O trabalho de vocês, como é que uma mãe, por exemplo, uma família procura a PAI? A porta de entrada é ir direto à PAI ou ela tem que passar por algum aparelho público da saúde pública? Não, ela pode ir diretamente à Diretamente à PAI. Mas muitas famílias chegam através de encaminhamentos. Sim. De médicos, de profissionais que trabalham na rede municipal ou até mesmo particulares. E que entendem que aquela situação ali é uma situação muito específica para o encaminhamento para vocês. Exatamente. Hoje é uma fila grande, um número grande de pessoas com deficiência, necessitando dessas oficinas, dessas terapias, E aí, quando a mãe recebe um laudo e a informação de que ele precisa, acessar esses serviços, ela sai desesperada, essa é a verdade. Imagina. Procurando todos os serviços que existentes no município. Imagino. E aí o próprio médico faz o encaminhamento, ou conhece uma mãe, entra num grupo de WhatsApp, que aí as mães vão compartilhando informação e chega até a gente. E chega até vocês. Quando a gente fala assim, excepcionais, é muito vasto essa coisa, Essa terminologia é muito vasta. O que exatamente é isso? Quais são esses distúrbios? Quais são essas demandas que a PAI abraça? Que tipo de, entre aspas, problemas a PAI trata? E que faixa etária, especificamente? Então, exclusivamente pessoa com deficiência intelectual. Em qualquer idade? Em qualquer idade. Então, lá na PAI a gente atende pessoas com autismo, Síndrome de Down, paralisia cerebral, mielomeningocele, deficiência intelectual e múltipla, em diversos níveis, também. E muitas síndromes raras também que vêm surgindo. Síndromes raras? Síndromes raras. Raras mesmo, que até nós, eu já estou há 13 anos na PAI, tenho me surpreendido com o grau e a diversidade de patologias existentes, Logo no início, quando eu entrei na PAI, a gente tinha muito síndrome de Down, pessoa
antigamente chamava com retardo mental, né? Isso, falava antigamente, isso. né? Leve a moderado. Isso. Né? Tinha a tal da disritmia, né? Que se falava muito também. Sim. E hoje tem, assim, crescido drasticamente, assim. E ouso dizer que usuários muitos comprometidos. Assim, muito mais comprometidos do que a gente via aí alguns anos atrás. Agora, as síndromes comportamentais, eminentemente comportamentais, são objeto também de atendimento da PAI? Por exemplo, alguém que tenha borderline, por exemplo. Então, na verdade, o médico vai ter que encaminhar e dizer, porque assim, pode estar associado a alguma outra coisa, né, especificamente. Então, geralmente já vem nesse encaminhamento alguma informação referente a isso. Mas, na maioria dos casos, sim, porque vai estar associado sempre a alguma outra patologia que sempre vai ser perfil. E lá na PAI, a gente, além dessas terapias que a gente oferta, né, que é a fisioterapia, a psicomotricidade e dentre outras, a gente trabalha, nós temos um diferencial assim que eu vejo hoje. Ouso dizer que diferenciado mesmo, porque não é só o usuário em si, a gente atende a família, a gente é uma rede de apoio para essa família. É um trabalho bem humanizado. Exato, então a gente tem esse olhar. Então, TDAH é perfil para pai? Não necessariamente. Só que lá a gente trabalha socialização, a gente trabalha cultura, arte, música. E aí você traz a família. Exato. Então, sim, eu diria que sim. Atenderíamos, sim, uma situação dessa. Claro, né? Obedecendo aos critérios de vaga e triagem, que deve ser o lista grande de problema, espera. talvez. Exato. Hoje é o nosso grande problema, né? Além da falta de espaço, né? Que a nossa sede hoje não comporta mais. Nós não temos vaga por conta disso, né? Por falta de espaço e por falta de profissionais. É isso que eu ia te perguntar. Então, é um mix, né? Profissionais qualificados versus espaço físico. Isso aí, exatamente. A gente trabalha com projetos, né? Como a gente é terceiro setor, não gera lucro. Então, a gente é subvencionado, né? Pela prefeitura, pelo município de Macaé. E atuamos também com projetos estaduais, né? Dedução fiscal. Sim. E esses projetos, eles financiam um projeto específico, né? Esses profissionais da saúde, por exemplo, foi um projeto que a gente fez, chamado Pronas, e a gente conseguiu, né, para financiar pagamento de pessoal exclusivamente durante 2 anos. Folha de pagamento. Isso. Então, agora em outubro, esse projeto se encerra, e aí a gente fica em busca de novos projetos, né? E geralmente os projetos, eles têm início, meio e fim. Né? Infelizmente. Você não tem um projeto que acontece de forma continuada todo o tempo? No caso, é a subvenção que a PAI recebe da prefeitura, né? Que vem sendo continuada. Então, nós temos profissionais que fazem parte, né, dessa porcentagem de verba que vem. Só que nós precisamos de outros profissionais. Sim. Então, a gente corre atrás. E outras fontes de financiamento também. Exatamente. Sim. Até porque esse recurso subvencionado, né, do município, ele é da assistência. Né? Então, esses profissionais que são da saúde, que atenderiam, por exemplo, esses casos mais complexos, né, que exigem um pouco mais de profissionais habilitados na área, né? Claro. Essa verba da assistência, por exemplo, não comporta. Não pode, não né? Pode, exato. Porque eles já são servidores, né? Não é nem por isso. É por serem profissionais de saúde. Como nós pertencemos à assistência, Secretaria de Assistência, nós não podemos contratar com a verba dessa secretaria profissionais de saúde. Por exemplo, uma fisioterapeuta. Eu não posso contratar com o dinheiro da assistência. Tá. Mas você pode prover um equipamento que você precise, um mobiliário, um maquinário. Isso você pode. Alimentação. Custear o teu dia a dia. Exatamente. Isso você pode uma boa. É bom também fazer um apelo aqui, senhores deputados da região, deputados estaduais, deputados federais, aportem. A PAI está de portas abertas para receber, por exemplo, uma emenda. Posso falar sobre isso, então? Deputado, por favor. Acho que o momento é esse. Hoje nós temos 4 emendas parlamentares que ainda não chegaram à PAI Macaé.
Sim. Elas já estão na Secretaria da Assistência. Já foram destinadas. Desde 2021. E até hoje, infelizmente, não foi solucionado. E nós não conseguimos receber. Nós temos uma emenda do deputado Hugo Leal. Sim. Uma do Felício Laterça, quando Sim, era era ainda deputado federal. Daniela do Vaguinho. Sim. E Otávio Leite. Certo. Então, são 4 emendas que estão na prefeitura. E nós estamos aguardando aí, né? Depende de destravar ali no meio do caminho, né? Exatamente. Depende do poder público, né? Sim. Para que destrave isso. E afora a questão da subvenção, do emenda parlamentar, enfim, e quantas mais vierem é bom, a PAI não vai reclamar não. Com certeza. Mais deputados quiserem mandar emenda para a PAI, porque o trabalho da PAI é um trabalho maravilhoso. Mas afora essa forma de captação para financiar esse trabalho de vocês, como é que é a relação com a iniciativa privada? A iniciativa privada chega junto, apoia, ajuda, tem parceria. Muitas empresas grandes possuem uma destinação do seu orçamento para fazer responsabilidade social. Né? Como é que é isso com a PAI? Então, aqui dentro do município é bem difícil, tá? Esse tipo de apoio. Para dizer a verdade, eu acho que nós nunca tivemos uma destinação de verba substancial que viesse para a PAI. Até porque existe um critério muito grande para que esse dinheiro chegue até a PAI de forma legal. Vamos dizer assim, de forma institucional legal. Mas a PAI, por exemplo, tem utilidade pública. Sim. Né? É reconhecida como de utilidade pública. Sim. Inscrita no Fundo Municipal, no Conselho Municipal de Assistência Social. Sim. Atende a todos os critérios. Os outros. Nós nos encontramos hoje habilitadas. Né? Totalmente. Tanto que esse recurso da saúde, ele é nacional. Nacional. Né? Então, assim, temos muito orgulho, né, de estar administrando hoje a PAI com esse título, porque é difícil, né? Ainda mais quando a gente tem uma equipe de trabalho reduzida, né? Com pouco assessoramento, né? Mas, enfim, essa rede privada aí, a verdade é que, assim, a gente tem que ser um jogo de mão dupla, né? Tem que funcionar assim. E por meio de dedução fiscal, por exemplo, o recurso ele não é destinado diretamente à instituição, por exemplo. Esse é o problema. Teve uma empresa, inclusive, que fez contato. Fundo, né? Isso, vai pro fundo. Tem que ir pro fundo. E aí as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Então, vamos destravar esses entraves aí para ver se a gente consegue gerir. Eu imagino que acontece o seguinte, ainda que uma empresa seja simpática à PAI e queira ajudar a PAI, quando ela pratica a renúncia fiscal e esse dinheiro vai para o fundo, ele não consegue carimbar a sua doação para a PAI. É exatamente isso que acontece. Aí, muitas vezes, eles nem doam. O ano passado, como a Isa estava dizendo, nós tivemos uma empresa que queria doar diretamente para a gente. Sim. E ela não conseguiu fazer isso. E ela doou para o fundo só que esse dinheiro não chegou até a gente. O dinheiro está lá no fundo. Porque quando ele cai no fundo, ele cai num caixa único, onde é destinado para N coisas. Exato. Não tem como... Agora, quando ele diz que não, eu não sei de qual empresa se trata, você não precisa declinar o nome, mas quando ele diz que não conseguiu doar diretamente, ele tem meios de conseguir doar diretamente até um certo limite, lançando como uma despesa social. Tem meios, eu acho que tem muita gente que pode fazer doação. E quando a gente fala doação, a gente não está falando de um caminhão de dinheiro. Exato. Ele pode doar um maquinário, ele pode te doar um computador, ele pode te doar um veículo usado para o teu serviço. Olha, ele pode ir lá e trocar o teu telhado, sabe? Instalar câmeras de segurança para você. Por isso que eu falo que é difícil, porque é muito difícil a gente conseguir uma parceria assim. Né? Hoje, uma das formas de você ajudar, enquanto pessoa, não só quanto empresa, né? Porque a gente tem essa visão de que a empresa que lucra muito, a responsabilidade é só dela, né? Então, hoje, a pessoa, cidadão macaense, que mora em Macaé e paga a sua conta de energia, por exemplo,
de Macaé... Na Enel? Pode fazer um convênio e doar, né? E é R$7 o valor mínimo. Então, legal, existem outras formas, né? Então, se tiver interesse... O que essa pessoa precisa fazer hoje? Quero ajudar a PAI. O que ela tem que fazer? Somente ligar para o 0800. Da companhia elétrica. Isso, é um 0800 722 2723. Ela entra em contato com o call center e diz que ela quer ser doadora. Da PAI Macaé. Isso. Automaticamente, quando ela liga, eles já identificam que é do município de Macaé. Certo, e essa doação vem para cá. Até porque ela vai dar o número de clientes. Isso aí, automaticamente que é ela fica... a única coisa que esse call center pede é o número do cliente. Sim. Ele não pede o seu CPF, não pede o seu RG. Então as pessoas não precisam ficar com medo de doar. Porque o que o call center ele solicita é somente o número do cliente. Perfeito. Então as pessoas que são de Rio das Ostras, de Niterói, Rio de Janeiro, seja lá onde for, tem uma PAI, você pode doar para sua PAI. Isso. Né? Porque é o mesmo trabalho. A gente trabalha com qualidade de vida, proteção, exercício de cidadania, inclusão, socialização, né? Então é muito legal o trabalho da PAI. E mais do que doar, conhecer. Se a doação de Macaé vai para Macaé e a gente tem uma PAI no município que a gente reside, por que não ir lá primeiro? Você tem que ir lá. Né? Conhece o trabalho, porque conheça a veracidade de para onde está indo seu dinheiro, sabe? E as portas da PAI estão sempre abertas para receber as pessoas e fica a dica, né? Repete o 0800, por favor, 0800. 0800 722 2723. 0800 722 2723. Isso. Você pode doar R$7 na conta telefônica, na conta de luz, Vem bacaninha ali, discriminado. Isso. Você vai lá conhecer a PAI. A PAI está na rua... Dr. Francisco Portela, 687. 687 ali no centro. Você estava falando que é uma sede que se tornou-se pequena em função da demanda. A PAI tem um projeto de expansão, mudança de local e para um local maior, que possibilite atender mais gente. A gente tem um sonho. Nós temos um sonho. Que por enquanto é bem distante. Está no terreno do sonho. Isso. Apenas. Hoje a gente vive numa casa onde nós pagamos um aluguel, né? Que infelizmente é uma casa pequena, que nós não temos acessibilidade, né, para os nossos usuários, mas é o que nós temos. E dentro do que nós temos, nós conseguimos realizar muitas ações positivas que transformam vidas. Quando a gente começou a conversar, você falou de uma coisa interessante, Luísa, que uma das possibilidades que a PAI abre é de um atendimento integral, não só aquele que necessita do atendimento especializado, mas também a sua família. Porque eu imagino que, dependendo do tipo de diagnóstico e do tipo de transtorno que a pessoa apresente, a família demande um atendimento também, pode rolar um adoecimento coletivo em função do estresse. Sim. Isso é muito comum? Isso acontece muito? Muito. Nós temos oficinas lá voltadas exclusivamente para os pais. Para a mãe que vai deixar o seu filho lá para o atendimento, tem um momento para ela, né? E se no decorrer do atendimento do filho, ela estiver com alguma situação, né, necessitando de um apoio, uma crise de ansiedade, uma conversa, né, uma troca. Às vezes é aquela mãe estressada, não é? Com lidar, né? Sim, peraí, mãe, vem cá tomar um cafezinho, senta aqui pra gente conversar um pouco. E pronto, ali a gente passa um tempo com a família, né? E a gente tem esse momento de oficinas também, com artesanato, com trocas com outras mães, né? Que é muito importante. Eu vou te falar que as mães estão precisando de ajuda. Muitas delas com seus maridos aí abandonadas por eles, né? Ou trabalhando também, né? Então a mãe largou ali o seu futuro de trabalho, às vezes de estudo, para cuidar do lar e desse filho, sabe? Às vezes tem outros filhos, às vezes é carente, sabe? Tem dificuldade ali de alimento. E às vezes tem tudo isso e ainda assim... Demanda uma atenção. Tô cansada, sabe?
Então, nós hoje, eu tenho certeza que somos rede de apoio para essas famílias. E com o fim desse projeto, né, da saúde, agora em outubro, né, com essa previsão de término de projeto, algumas famílias vão ficar desassistidas, né? Caramba. E aí Isso uma é mais mãe, triste. né, trouxe um relato pra gente semana passada, dizendo que quando ela conseguiu a vaga, uma porta se abriu. E agora, talvez, e essa porta vai fechar, mas ela sabe que possivelmente outra não vai se abrir. Né, tão rápido, né? Tão, não de forma continuada. Ou na velocidade que ela precisa, né? Exato. E aí eu fiquei muito pensativa em relação a isso, porque nos nossos 20 anos, né, de APAI, que a gente comemorou esse ano, um dos nossos pedidos foi justamente esse, que nenhuma porta se fechasse. E não é só a porta da APAI, seja a porta de qualquer uma outra instituição que oferece esse atendimento hoje, que tem muitas instituições hoje, relevantes no município, além da APAI. Né? Serviço público também. Então, o nosso pedido hoje é de socorro, para que essa família, ao sair dali, tenha oportunidade em outro lugar, porque o desespero dessa mãe é grande, sabe? E sentir, assim, que a porta se fechou é difícil. É difícil. E essas famílias, elas não podem esperar, sabe? É um tratamento que tem que ser dado a continuidade. Sabe? E essa porta, não, como eu disse, não é só a porta da APAI, nem das instituições, nem das terapias, mas é a porta também da escola, né? Da saúde. Da saúde, né? As escolas não podem fechar as portas para essa família. De acessibilidade. Exato, de inclusão, de acesso aos serviços. Você consegue me dizer, você consegue contar para mim, para o nosso telespectador, uma história de sucesso, de progresso, de alguém que passou pela APAI, que conseguiu se adequar, por exemplo, na escola regular, porque isso também é um problema, né? A escola regular não sabe lidar, né, com essa criança, com esse Sim. jovem, com esse adolescente que tem um distúrbio. Mas você tem histórias, colecionam histórias bacanas, positivas, de gente que passou e que superou e que conseguiu tocar a vida com qualidade legal? Muitas histórias, muitas histórias. E assim, os ganhos são pequenos, né? Às vezes a gente vai contar uma história assim, ela não frequentava a escola. Parece uma besteirinha. Parece né? uma besteirinha. Mas é né? enorme. Ela antes só ficava 30 minutos na escola, hoje ela fica 1h30. Poxa, bom demais, sabe? Evoluiu pra caramba. O sabe? mínimo que é o máximo. O mínimo que é o máximo. E aí, muita seletividade alimentar, por exemplo. Aí, junto com os outros, junto com os outros, fazem agora, se consegue fazer a refeição completa na PAI. Junto com os outros. E aí a mãe, caramba, ele não comia isso, como que aquele tá comendo, meu Deus. Questão comportamental também, né? Muitas vezes tinha muita dificuldade fora da PAI de socializar, de interagir. E hoje são pessoas que têm total independência, socialização. Porque assim, eu sempre tenho a ideia de que o público-alvo da APAI é a criança. Né? A criança, o pré-adolescente. Parece que é a ideia que a gente tem das instituições de um modo geral. E que não é, né? Não. Tem muito adulto que demanda atendimento especial. Muito. Muito adulto. Hoje a gente tem uma assistida lá de 50 anos, por exemplo. E né? temos um assistido de 1 ano. E aí então, a dificuldade... Assim, nosso público é bem eclético, bem variado. E por que assim, por que vocês pedem tanta doação, por que vocês pedem tanto? Pra que esse dinheiro? O que vocês vão fazer com ele? Vão conhecer. Mas aí, vamos assim numa lógica, né? A criança, essa pessoa de 50 anos, ela tá lá desde os 8. Ela não teve alta, né? Precisa dar continuidade. Agora, talvez não com ganhos, mas pelo menos para manter, né? E aí, essa pessoa já experimentou uma evolução. Isso. Agora ela vai ficar. Ela não pode regredir. Ela não pode regredir, por isso que ela deve se continuar. Sim. Né? E aí, ela completou 50. Nesses 42 anos, quantas outras não querem também entrar? E aí, essa falta de. Não tem alta do setor, né? Não saiu da PAI. Demanda esse número grande de profissionais para atender essa infraestrutura que a gente não tem,
né? Então são esses entraves aí que necessita de verba e apoio. Quando né? eu falei aqui dessa coisa da empresa particular, porque eu volto nesse ponto, bato nessa tecla, porque eu acho que a empresa particular pode colaborar e muito. Nossa. A empresa particular não pode, por exemplo, vamos supor, você precisa de um fonoaudiólogo, de um profissional de fono. A empresa não pode contratar um profissional e disponibilizar para a PAI na folha de pagamento dela? Com certeza. Ela não tem nenhum impedimento de fazer isso. Não. Atenção, empresários. Tem tanta empresa grande, multinacional. Faturam. Tudo bem que é digno faturar, é digno Sim, ganhar dinheiro. claro. Os investimentos são feitos na iniciativa privada para gerar lucro. Sim. Eu sou um capitalista inveterado. Mas dá para dividir, partilhar um pouco. Sim. É verdade. Pode, por exemplo, te contratar um fisioterapeuta. Exato. Colocar na PAI, dando Sim. expediente na PAI, né? Sim. E a PAI apresentando um relatório mensal de Com desempenho, certeza. dando esse feedback para a empresa e criando aí um ambiente de sinergia, poxa, maravilhosamente bom. E é um custo que a PAI tem a menos. Porque são exatamente. profissionais mais caros, né? Sim, sim. Tem piso salarial um pouco Sim. maior. Tá aí uma dica para você que é empresário, por exemplo, chega junto da PAI, que é um bom negócio. Vai isso. conhecer a PAI, dá um pulinho lá. É isso. E antes de tudo, conhecer a PAI. Rua Francisco Portela, 687. deixa eu até anotar Centro. aqui. 687, bem no centro ali. Bem no centro. Tá ali depois do INSS, não é? Isso. Do mesmo lado do INSS, mesmo mais à lado do frente um INSS. pouquinho. Isso. Hoje a PAI ela atende a 180 usuários. 180 pessoas. Sim. Então são 180 famílias, né, fazendo esse atendimento. E esse ano nós estamos completando 20 anos dentro do município, né? Com esse trabalho com pessoas com deficiência, é um trabalho de relevância dentro do município. Então, assim, a gente tem credibilidade, a gente tem um nome porque nós fazemos o trabalho. Então, assim, é o importante que as pessoas conheçam. Quem não conhece, que passe pela PAI, que vá nos visitar. A gente funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 16h30. Rua Francisco Portela, 687. As APAES, você falou, são quantas mil APAES no país todo? 2.260 e alguma coisa, aproximadamente. Isso, 2.000 cidades, né? Não, Vamos- 2.000 unidades. 264 APAES no Brasil. No Brasil. E no estado do Rio 64. de Janeiro são 64. Isso. Todas as APAES fazem parte de uma única rede, elas são coligadas? Sim. Sim, temos uma Exatamente. federação. Elas não são, é uma federação, elas não Isso. são unidades autônomas. Não. São federadas. Isso. São federadas. Cara, isso é bom porque garante mais força ainda ao trabalho, né? Exatamente. Exato. Mais força ao trabalho. A gente vê, por exemplo, as APAES em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo há alguns anos e conheci lá a APAES assim com uma estrutura muito grande, Sim, muito, incríveis. muito em função exatamente desse tripé, do apoio do poder público, Exato. do apadrinhamento. Não existiam as emendas impositivas, mas você já tinha as emendas parlamentares na época, e a iniciativa privada chegando junto. Exato. Exato. E fora as campanhas que a própria PAI fazia também. Na região sul também, as APAES são enormes, sabe? Porque elas são bem amparadas, Isso. sabe? E isso é muito importante. No estado do Rio de Janeiro existem também APAES que são grandes. A de Nova Friburgo é bem estruturada. Hoje em dia, saindo aí dos primórdios da fundação da Casa do Idoso e vindo para os dias atuais, você já está lá há uns 20 anos, né? Isso. Como você falou. Nesses 20 anos, o que você viu de transformação, de melhoria, de engajamento, principalmente de engajamento da sociedade macaense nos trabalhos da Silvia, da Casa do assim, Idoso? eu agradeço muito a Deus, porque você nessa missão, a gente sofre um pouco, mas também conhece muitas pessoas boas, sabe, Silvia? A gente fala assim, a gente às vezes reclama, a gente diz daquilo, não. Mas esse mundo tem muita gente boa. Tem gente, eu falo que tem anjos, né? Tem anjos que, quero te uma fotinho, quero isso, quero aquilo, não tem problema nenhum, mas é um anjo que atende. O outro anjo, não, eu não quero anônimo, eu ajudo, tal. Então, a gente eu fico maravilhada com essas pessoas, sabe?
sabe? Que ajudam. Às vezes tem pessoas que eu nem conheço, nem sei. Ou pessoas que a gente conhece e pede ajuda. Às vezes eu fico assim, você sabe que é difícil a gente pedir ajuda, né? Eu, assim, morro de vergonha. Eu peço, falo, ai, Jesus, o não a gente já tem. Mas a hora que a pessoa dá o sim, vai lá, a gente fica muito emocionado pela causa. O que a gente, assim, tem colocado, sabe, Silvio? Eu vejo que, assim, o idoso, né, na nossa sociedade atual, eu acho que já vem um tempo e vai ficar mais feio daqui para frente, o idoso, ele é descartável. Você sabe disso. Idoso não tem jeito. Tem várias causas que eu sou apaixonada. Eu acho que tem várias pessoas que lutam pelo terceiro setor. Eu acho maravilhoso e tem que lutar. Seja ecologista, animal, crianças, pessoas com deficiência, cegos, cultura, tudo. É maravilhoso. Então, eu acho que todo mundo tem esse, né? As pessoas que são tocadas lutam, cada um por sua causa. E eu fiquei com a causa dos idosos. E idoso já é aquela pessoa que já tem a sua história, já tem a sua história de vida, que nós não estamos para julgar se é bom ou ruim, é um ser humano. Você não entra no mérito de quem foi aquele jamais. cidadão. Eu só entro que é um ser humano, um coração que bate ali, é uma pessoa. E essa pessoa tem que ser tratada com dignidade, com amor e com respeito. Então, uma coisa que a gente prega muito ali na casa, que eu falo assim, gente, a gente não é eterno, a gente não sabe até quando vai ficar lá, mas a gente quer deixar a sementinha do amor e do respeito a essas pessoas. Porque não tem graça nenhuma um idoso acabou de comer ou está comendo, começa a babar, se suja, não é? Aí você, quando é uma criança, ai, que bonitinho, comeu, ótimo, é lindo, ai, que gracinha, comeu tudo. E o idoso? O idoso se sujou, se babou, se não comeu. Você tem que ter uma misericórdia, não é verdade? E um respeito por aquela pessoa, porque ela não queria estar assim, com certeza. Saber lidar com o constrangimento dessa pessoa, né? Nossa, Silvia, então o que a gente faz hoje, todos os profissionais, eles ouvem muito uma frase. Eu falo, hoje são eles, amanhã pode ser qualquer um de nós, não é verdade? Ali eu estava te falando que, assim, Macaé tem uma necessidade muito grande de instituições de longa permanência. Eu acho que hoje as instituições não comportam a demanda que tem. Então, eu tenho, assim, dentro das minhas possibilidades, o pouco que a gente tem acesso, quando a gente vai a alguma reunião ou conselhos, que a gente faz parte aí também do município, a gente sempre faz as colocações, porque a gente sofre, que as pessoas querem vaga, às vezes você vê uma pessoa que não tem nada, está sofrendo lá numa cama, o filho trabalha o dia inteiro e não tem condição de cuidar, ou a filha, e a pessoa fica lá e ele não tem condição nem de pagar um cuidador. Beleza, eu sofro porque eu não tenho condição, eu não gosto nem de saber da história. Eu falo, assistência social não me conta. Agora, o outro caso, que é o triste também, eu acho horrível. A pessoa tem dinheiro, tem uma grana violenta, só que o pai e a mãe tá dando trabalho, já não tem mais espaço aqui, já fiz um quartinho lá no fundo, minha casa é de 2 andares, fiz um quartinho aqui embaixo, mas não tá dando certo, e tal, e tal, e tal. As pessoas querem ter a sua liberdade, desenvoltura, sair, passear, e aquele idoso acaba virando um impeditivo. Um empecilho, um peso. Né? E o que eu fico, assim, impressionada é que alguns idosos têm essa consciência. Nós temos alguns idosos até que procuram a casa. Fala, eu quero vir para cá, eu acho que já tá, não, eu tô no fim da vida, gostaria, sabe, que... Você vê que às vezes... Não quero dar trabalho para ninguém. Isso, eu acho assim, eu fico assim impressionada, sabe, Silvio? Então, é isso. E a gente vai acolhendo, então não é só... Claro que a gente acolhe quem precisa financeiramente, né, lógico, é uma casa filantrópica, mas também quem tem dinheiro e tá nessa situação lá jogado de choro, magro, sendo maltratado, é um ser humano, não é, Silvio? Só porque ele tem dinheiro. E eu acho também que, eu sei lá, eu confio muito em Deus, eu acho que ele vê tudo, sabe, Silvio? Porque a pessoa trabalhou, deixou um monte de imóvel, deixou coisas, e os filhos... Formou filhos. Estão lá, todo mundo querendo as coisas, pegando, depois só ficou o seu corpo, o velho lá com o seu corpo, e agora, né? Ficou aquele pezinho. Mas voltando à casa. A casa, hoje, nós classificamos, qualquer instituição faz isso, né? É grau 1, 2 e 3.
O grau 1 é aquele idoso, entre aspas, independente, quer dizer, que anda, toma seu banho, come sozinho. Então, a gente tem um cuidado e um acompanhamento um pouquinho diferenciado. É só se acompanhar. Tomou banho nos horários, beleza. Monitora ali a coisa da medicação. medicação. Medicação, tudo bonitinho. Depois, com o tempo, né, com os anos ou não, pode, né, ele vira grau 2. Ou ele já entra grau 2. O grau 2 é o idoso que já é dependente. Ou ele não consegue tomar um banho sozinho, ou ele tem uma demênciazinha, ou ele é cadeirante. Então ele já, né, então ele já precisa de um monitoramento maior. Ele não é independente, ele não consegue fazer todas as coisas, né, sozinho. E o grau 3, que é assim, o mais crítico, né, vamos colocar assim, que é aquele idoso realmente praticamente ele não consegue nem sair da cama, assim, né? Então, ou às vezes até sai, claro, lá os acamados a gente sempre coloca para tomar sol, essas coisas todas, com muito carinho, etc, etc. Então, é isso, grau 1, 2 e 3. Eu vi alguém me passou uma mensagem, né, uma coisa, que tem uma casa de idoso, uma casa de repouso, numa cidade vizinha aqui, não preciso nem citar, mas que ela não aceita grau 3 e nem grau 2. Antes não aceitava grau 3, agora é nem grau 2. Ou seja, só que é uma casa particular. É uma casa. Você entendeu? Acho que eu sei. Eu achei aquilo tão triste. Eu acho que eu sei qual é a casa que você está falando. Eu falei, eu não sei nem quem que é. Só me passaram e falei, gente, que coisa triste. Porque a maioria não é grau 1. A maioria dos idosos é 2 ou 3, mas já é alguma coisa de acolher. Mas mesmo assim, eu falei hoje, e quem é grau 1, o caminho dele é virar 2 e depois 3. Mas o grau 1, via de regra, o grau 1, ele continua inserido na família, na maioria dos casos, né? Sim. No núcleo familiar ali. Às vezes é até um núcleo familiar unipessoal, às vezes é só ele. Mas vai ali sozinho, né? Ou ele, uma companheira, ou um companheiro, verdade. E vai tocando a vida ali. Você falou agora há pouco dos espaços disponíveis na cidade para o acolhimento. Nós temos, além do Lar do Idoso da Imbitiba, nós temos também uma entidade congênere lá no Barreto. Isso, que é o Recanto. Que tem uma vinculação com a paróquia São João Batista. São João Batista. Projeto maravilhoso. Isso. Essas duas casas somadas, o Asilo do Barreto, o Asilo da Imbitiba, dão conta da demanda da cidade? Não. E o triste também, né, que nós somos unidos, né, com o Recanto, que a causa é uma só, a gente troca muita informação e até necessidades e tudo mais. O Recanto, ele também passa por muitas dificuldades. Muitas, porque a dependência deles é grande da administração pública. Nós dependemos também, mas o percentual nosso que a gente depende é menor. É um pouco menor do que o Recanto. Então, o Recanto tem um espaço maravilhoso lá. Eu acho, assim, uma área grande. Poderia até, entre aspas, expandir, mas pelo contrário, eles tem que diminuir porque não tem condição. Você entendeu? Aqui, a Casa do Idoso, em Betiba, a gente tem as pessoas que doaram, as pessoas que fizeram. Então, você viu ali que é uma quadra, quase metade de uma quadra, quase, né, uma área grande ali, um pouco mais da metade. Então, nós temos a instituição, a casa de acolhimento dos idosos, mas nós temos ali as áreas que é o pronto-socorro, que é a área de estacionamento, que é a CDR, que tem umas áreas de saúde. Que ajuda a gerar Que ajuda a gerar, né, uma receita para casa. Então, são patrimônios da casa e, com a graça de Deus, tanto a administração pública como também esses particulares alugam e ajudam. Certo. Então, hoje, para você ter uma ideia, que a gente gosta de fazer muita conta, né? Tô lá e falo, gente, essa Sônia é a Maria das contas, engenheira, você já viu, né? Engenheira é conta. E aí eu faço sempre, eu gráfico pizza, né? Então, 32%, um exemplo, né? 32% é a prefeitura, é a administração pública que ajuda. 32% é o aluguel. Aluguéis, seja aluguéis via prefeitura ou particular. Certo. E os outros 32, porque você somar tudo 32, 34, né? São o restante são doações espontâneas. São doações, campanhas que a gente faz, festas, eventos, e também pelo Estatuto do Idoso
70% do salário dele, que a maioria é salário mínimo, né? 70% do salário vai para a instituição, ele fica com a casa. Certo. Ele ou o responsável tem que arcar com 70%. E 30% fica com o responsável para, às vezes, comprar alguma coisa diferenciada ou ajudar num remédio, alguma coisa assim. Então, é esta receita de bolo que a gente tem. Vamos dizer, um bolo cortado em 3 fatias. Tá tudo ajustadinho nesse bolo, ou nessa pizza, se preferir, nesse gráfico pizza. Desde que todo mundo faça sua administração pública, continue nos ajudando. Isso. Os eventos com a graça. Colaboradores chegando junto. Doações, graças a Deus. A gente tem o bazar que a gente faz toda quinta-feira. Mas também tem outra coisa. Desde que você não aumente a capacidade de atendidos, porque você hoje não tem condição. Quantos idosos, mais ou menos, você tem numa fila de espera, aguardando uma vaga? Isso. Silvia, a nossa média hoje de vagas lá, para a gente conseguir, mas no talo, assim, sofrendo, é 65 idosos. Então, não é um número grande. Essa é a capacidade. Hoje, a capacidade de leitos dá 76 leitos. Porém, nossa capacidade de estrutura, de física, de refeitório, de tudo, de profissionais, de estrutura, porque você precisa de grana para manter isso, né? Então, essa é para a gente conseguir, tirando o sangue e tudo mais, com o que tem, que não é uma receita certa. A única receita certa que a gente tem hoje, entre aspas, é o aluguel, e olhe lá ainda se renovar. Porque a prefeitura, ótimo, graças a Deus, todos que entram, e mesmo os prefeitos, glória a Deus que eles ajudam. Mas a gente fica inseguro, porque é um ano que, né? 1 ano, 2, que é lá o repasse, um contrato que a gente tem. Aí você tem que renovar. Aquilo é convênio, né? É convênio. Aí você tem que renovar. Aí é documento. Subvenção. Aí é documentos. Aí às vezes é pessoa que muda lá, que acompanha o convênio. Às vezes tem um outro tipo que é a mesma coisa, de uma maneira diferente. Dá um problema qualquer, não sai uma certidão federal, por exemplo. Você trava o teu convênio, né? Então, assim, então fica inseguro. Então você imagina, você fala assim, nossa, e agora? Eu tô com 65, coração batendo aqui. E que a gente tem amor, carinho e respeito por todos, Silvio. E quando tem uma desestabilização em uma coisinha da pizza, a hora que porque nós temos administradora lá, que depois ela vai ouvir esse podcast, é um sofrimento. A hora que ela liga, fala, Jesus, estamos com um problema aqui, ou estamos tal, isso mesmo. Então, é difícil, sabe, Silvio? Mas também, de novo, muita gratidão a essa pizza que tem, aos doadores, à administração pública, mesmo com toda essa nuance que a gente fala, a gente sofre, mas graças a Deus tem essa ajuda, e também graças a Deus aos aluguéis, ok? Então dá para se ter esse número que eu acabei de falar, desses 65. Nós não temos no município o Fundo Municipal de Assistência ao Idoso, né? Nós não temos. Hoje, se um deputado federal resolver, por exemplo, mandar uma emenda parlamentar para o asilo de Macaé, ele consegue mandar? Então, Silvio, vou até contar uma coisa que a gente é traumatizado. Uma coisa boa que foi com o prefeito, até o Elbert, posso comentar, que ele conseguiu uma emenda pra gente, na época que ele não era prefeito. Quando ele era deputado na Alerj. Quando ele era deputado, ele conseguiu, e nós conseguimos, com a graça de Deus, depois de muito, né? Receber o benefício. Conseguimos receber lá o benefício e tal. Ponto. Em parcelinhas, deu tudo certo. Depois disso, as emendas que a gente consegue, porque às vezes é um deputado, vê alguém, e a gente, nós estamos com os nossos veículos hiper antigos, e gasto muito com manutenção, Silvio, muito. E a gente não consegue um veículo novo. E vocês precisam de utilitário, né? Utilitário. Nós temos uma van. Kombi, nós temos uma van que leva idoso para fazer exame, para consulta, para evento, para aonde é que seja. Ela é voltada para o idoso. Está velha, toda hora manutenção. Então a gente tem pedido para político, e a gente já viu o preço, mesmo com evento, demora. E o dinheiro que entra do evento é para uma reforma, é para isso, é para ajudar aquilo e tal. Então tem esta van. E tem outro utilitário, que é uma Kombi também, que o fundo dela, se você vê assim, é para chorar. Essa Kombi é antiquíssima. É antiquíssima. Uma Kombi branca. Uma Kombi branca. É do tempo que eu cheguei em Macaé, essa Kombi. E essa Kombi, ela hoje é só para
tipo assim, buscar alimentos. Às vezes alguém doa ou tal, então, ou às vezes a gente faz compra, tem que buscar. Só para isso. Não bota pessoas ali dentro. Quando um idoso, quando eu não tenho lá a van que vira e mexe, tá toda na manutenção, eu falo, Jesus, preciso levar um idoso. E você sabe que você pegar um Uber, essas coisas, não tem adaptação. Às vezes é mais de um idoso, então vai na Copa. E aí muita oração, é oração, Silvia. Então a gente, e aí muito que pensamento positivo. Muito. E nós conseguimos, há um tempo atrás, uma doação, que eu não sabia, a gente não sabe. Posso falar aqui? Quem fez a doação? Não. Ah, sim. Não, o que aconteceu? Nós recebemos a doação, é de uma deputada, posso até falar o nome dela, é Cristiane Tonieto é... Tonieto, mas ela é acho que de Santa Catarina. Eu não sei, é esse o nome. Ela fez a doação pra gente. Chamada Cristonieto. Acho que eu acho que é o nome assim, eu tô com o nome dela aí. Alguém indicou, porque tem muita gente boa que indica. Fala, não sei o quê. Falo, Jesus, né? Tudo que aparece. Ela doou, só que na época a doação foi investimento. E quando é investimento, vai o dinheiro lá, né, para a administração pública. E a administração pública, segundo nós fomos informados, porque a gente fica na pressão, a gente acha que tem... Nossa, gente, desculpa, tá, pessoal, que a gente tem... Pessoal da administração pública, desculpa, eu já peço perdão, que a gente é considerado chato, né, que fica cobrando, isso aqui, mas é tudo por amor à causa, tá, gente? Sem dúvida. Então, eles não conseguiram comprar ou reverter esse dinheiro. Nesse caso do investimento, eles não tinham recurso. A doação tem que ser triangulada. Ela né? tem que passar na administração pública e ela executar o investimento. Certo. E eles não conseguiram executar o investimento, não estou aqui para... Eu não sei se tinha recurso, eu não sei o que foi lá de... Perdemos esse investimento. Será que não é por causa da ausência do fundo municipal? Então, aí eu vou chegar. Então, agora nós conseguimos... E aí a gente fica pedindo, vamos ver o que vai acontecer. O fundo municipal, Silvia, eu faço parte, né, do Conselho do Idoso. Marileia, beijo, te amo. Maravilhosa. Conhece Marileia? Conheço, Marileia. Lutadora lá. E aí, o que acontece? O Fundai, desde que eu tô no conselho, a Marileia já não aguenta mais. Ninguém me aguenta. Lá vem Sônia falar do Fundai. Ai, eu falei até no Comas já também. O Fundai, que é o Fundo de Assistência do Idoso, ele existia em Macaé. E ele foi extinto. Não quero saber de história, não quero saber o que aconteceu, não quero saber nada. Eu estou falando do hoje. Hoje, as instituições precisam do Fundai. Aí a gente já fez ofício para prefeitura, para tudo. Já foi vereador, já foi tudo. Toda hora tem promessas, já tem anos. Vai sair. E aí aí conversa, Sônia, para ser o Fundai, você acha que vai ser o Fundai? A pessoa tá fazendo lá o seu imposto, né? Tem um dinheiro, vai lá, vou dar pro Fundai de Macaé. OK, você acha que o dinheiro vai lá pro asilo? Eu falei, não, eu sei que não vai. Ele vai pro fundo. E o fundo tem uma estrutura, a Sônia não tem essa estrutura, monte essa estrutura. Tem uma estrutura que vai administrar. E aí vai falar quais são os projetos que tem aqui para o fundo. Quais as entidades que estão habilitadas e capacitadas para receber. Aí a Casa de Idoso entra com um projeto, o Recanto entra com outro. Entendeu? O próprio lá tem o Hotel de Deus, não sei se eles podem entrar. E assim vai. Entraria e o fundo avaliaria. De repente, pode ser que sobre alguma coisa pra gente, pode ser que tem ano que nem sobra, não interessa, Silvia. Eu tô falando aqui pela causa. Tem que existir. É uma coisa maior. Então hoje me dói muito, que eu recebo muitos contatos na época de imposto. Poxa, mas como? Não tem Fundai em Macaé. Aí, olha, vai para Itaperuna, vai para Campos. Eu sei como, porque me manda até folder dessas cidades, tá? Hoje o cidadão... Eu falo hoje do Fundo da Criança e Adolescente, que é o que está ativo. Que fala, gente, vocês querem ajudar Macaé, coloca então o Fundo da Criança e Adolescente. Hoje o cidadão, pessoa física, que no momento de fazer a sua declaração do imposto de renda, ele não consegue doar para o asilo. Para o asilo, não. De Macaé. Ele consegue para essas cidades que eu sei. Sim. Porque eles acabam falando, eu também falo, vocês não quiserem doar para Macaé, mas eu sempre direciono, então, pro Fundo da Criança e Adolescente. Então, é uma coisa que eu tenho pedido, sabe, Silvia? Para administração pública, para vereadores, para qualquer um. Acho que eles falam, meu Deus, Sônia, Conselho de Idosos, Sônia tá andando, já fizemos os pedidos e tal, mas o tempo vai passando, Silvia. Tem anos já. Então, agora a gente, né, e vamos ver o que vai dar o Fundai. Esse é um pedido que eu tenho feito.
Então, tá amplo, não é assim relativo só ali a Casa do Idoso, já é um amplo de missão de idoso, ok? E o outro que eu tenho feito um pedido também, que aí já envolve um pouco, já vai como pessoa física, pessoa que é apaixonada pela causa, pessoa que tem acesso a um pouco de informação, pessoa que, não estou dizendo que eu sou dona da verdade, acerto tudo, erro muito, às vezes dou umas cabeçadas. Sônia, você deu uma cabeçada feia aqui. Opa, peraí, deixa eu corrigir. Ai, meu Deus, que vergonha, deixa eu entrar debaixo da mesa. Tem isso. Mas que eu sempre fui apaixonada pelo CCI, Centro de Convivência do Idoso. Isso. Que ele era ativo lá na Virgem Santa. Isso. Eu fui lá algumas vezes. Não, era na Ajuda, não é? Era na Ajuda, Virgem Santa. Na Ajuda. Onde antes havia sido a incubadora de cooperativas. Olha, eu não sei isso, na Ajuda. E aí eu cheguei espaço lá. Maravilhoso. Eu fui lá. Um espaço grande, com todas as dificuldades que elas tinham, mas tinha salinhas. Um dia eu cheguei lá à tarde, tinha umas pessoas fazendo uma fisioterapia. Isso. Às vezes os idosos nossos eram chamados para alguma atividade, eles adoravam. Tinha artesanato, tinha tudo. Uma série de tinha coisas. Idosos que às vezes pedir alguma coisa ali na casa do idoso. Você já foi, ó, pelo menos você passar uma tarde, ou vai lá ver, vai no CRASCRE, para você tentar ir lá no centro de convivência e tal. Então, foi uma coisa que eu não sei, ele foi desativado, depredado e acabou. Agora, a gente fica lá, a mesma coisa que eu tô com o Fundai, eu tô com o CCI. Tem alguma coisa a ver com a casa do idoso? Não, mas tem alguma coisa a ver com a causa. Com a causa. E como eu sei das necessidades e do número que a gente tem, é uma coisa que, uma demanda que a gente tem, as pessoas, Sônia, eu não posso trazer o meu idoso aqui para passar o dia, não tem. Ou tem alguma atividade, você não sabe. Claro que hoje a Macaé tem até umas atividades aí, abriu a Casa Taca, mas tudo meio espalhado, o acesso não é muito... É uma coisa, é uma iniciativa? Eu louvo, não estou dizendo, mas o CCI, para mim, seria aquela central. Tem um projeto maravilhoso, projeto que... Né, que eles estão acompanhando lá o conselho, inclusive tem até dentro do CCI vai ter o espaço de LPI, que hoje acho que é no Hotel de Deus, vai para lá e vai acho que ter mais vagas. Eu estou assim maravilhada, fico, Senhor, tomara que isso saia realmente, mas quando? Tá, o tempo vai passando, é um reloginho, todos os dias eu vou tô caminhando, você tá caminhando para algum lugar, né? Com certeza. E é isso, Silvia. Então, eu assim, quem estiver ouvindo, eu fico, assim, muito grata. Se a administração pública estiver ouvindo, Fundai e o CCI. Eu vou falar uma coisa para você. Na minha opinião, eu acho que aquele espaço lá do Centro de Convivência do Idoso, na Ajuda, foi quase que um ato criminoso o abandono que foi praticado ali. Que era um espaço estruturado. Eu lembro que eu fui fazer lá como locutor. Eu fiz lá um evento de uma competição, um festival de fantasias de carnaval. Os idosos, era como um baile de carnaval com uma competição de fantasias, em que as pessoas fantasiavam, produziam as próprias fantasias. Foi um evento maravilhoso, uma tarde inteira de evento. Eu lembro que o CCI promovia excursões curtas, né, de média, curta distância, nada muito longo, enfim. Era um espaço sensacional e que foi, eu diria que criminosamente abandonado, largado para lá, para apodrecer. E comigo ainda aconteceu um negócio que as reuniões que eu ia lá, eu ficava assim, olhando o espaço, falava, ai meu Deus, muito maravilhoso, assim, muito simples, claro, precisa de melhoria, isso, aquilo, uma reforma aqui, outra ali, mas eu ficava enciumado quando eu via, às vezes o CCI, alguma coisa, opa, hoje tem um encontro de não sei quem aqui. Eu falava, ai Jesus, isso daqui é do idoso. Sabe quando você ainda quer tomar conta? Eu falava, ai meu Deus, deixa eu ficar na casa do idoso. Tão assim, apaixonada, que eu fiquei pelo espaço, e pelo respeito à causa, né? Então, é isso. Você fez agora recentemente 2 eventos lá na Casa do Idoso na Ibitiba. Um deles foi a Festa Junina, né? A Festa Julina, ou Junina. Como é que foi esse evento? Foi legal? Olha, esse evento foi maravilhoso. Todo ano a gente procura fazer logo na primeira semana, pra gente falar assim, a gente abre as festividades juninas de Macaé. E a gente também, eu gosto muito ali desse evento, porque envolve muitas pessoas, comunidades, pessoas simples. E depois a gente abarca pessoas de mais poder, então fica toda aquela coisa assim, um só, em torno de uma causa. Então eu sou apaixonada por esses grupos de quadrilha de Macaé.
São pessoas que lutam, são pessoas sofredoras, são pessoas que precisam de apoio. É uma cultura de Macaé. Eles amam, os olhinhos brilham. Quando a gente fala, tem alguns que mandam mensagem, Sônia, já tem a data para ficar esperando. Alguns falam, Sônia, já estamos bordando até a noite. Sônia, não sei o quê. Então, assim, é maravilhoso. Você vê aquela... Teve, nessa última, teve lá um menino que falou assim, ai, gente, eu falei, você tá muito bonito esse casal. Olha, eu trabalhei, eu saí da lanchonete, vim correndo para cá. Eu nem tomei banho. Olha só, de amor, sabe, Silvia? Então eu falo assim, Senhor. Então aí eu olhava lá para dentro, que eu vi os idosinhos, alguns ficam ali, mas muitos dormindo, mas ouvindo, eu falava assim, eles não sabem o que está acontecendo aqui. Olha que energia bonita. Pessoas que amam a cultura, sua arte, estão aqui, né, dando o seu brilho, porque elas arrasam essas quadrilhas, né? Eu viro e mexe, ainda a gente pede para o pessoal ajudar a administração pública, seja um ônibus, seja alguma coisa. Às vezes eu pergunto para eles, vocês não têm ajuda? Tem não sei o quê, sabe? Aí eu falo, mas não posso. Aí eu me seguro. Eu falo, Sônia, sua causa é idoso. Mas, assim, se eles assistirem ou tal, vou falar, olha, gente, eu sou fã de vocês, não desistam, que é maravilhoso, Silvio. É uma cultura, e é uma cultura, assim, da redondeza, sabe? Assim, que você vê aquelas pessoas. E é uma felicidade. Eu quase choro quando eles se apresentam. Eu já assisti algumas. Você já assistiu? Eu já assisti as quadrilhas que lá alegria no aquilo. E eles gritando, eu quase morro. Eu falo, Jesus, é lindo demais. E é uma mais bonita que a outra. Não, eu falo que não tem diferença. E o bacana também, sabe o que é? É que você vê a pessoa... Tem um meme, não sei se você é habitué da internet, né? Mas tem um meme que é uma brincadeira que fazem assim. São duas fotos, né? É a mesma idosa e duas fotos. Aí a foto da esquerda tá assim. Na fila da prova de vida. Aí ela tá com semblante. Aí a foto da direita, no forró. Que bonitinho. Ela tá com outro semblante. Que Quer dizer, é uma forma... Não sei, depende de quem publica, pode ser um sentido crítico ou um sentido... E eu já vejo um copo meio cheio, que é o seguinte... Que a cultura faz bem, sim. Como a diversão, a extroversão é capaz de modificar o estado físico e mental de uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fui na festa junina do asilo algumas vezes, e quando eles dançam a quadrilha, eles se tomam de uma energia que você não acredita que são idosos. Não dá. E os idosos a gente leva, né, cedo pra festa, mas tem uns que não quiseram sair. Ficaram até tarde lá, a gente não tira. Eles ficam encantados. E tinha camado que ficou ouvindo, né? Aí uma Sônia, eu falei assim, ontem eu fui dormir tarde, por causa da... Tava ouvindo a festa. Falei, meu Deus, te atrapalhou, mas foi feito com amor. Não, tava feliz, que alegria, queria estar lá. Eu, gente, então, assim, é uma coisa muito bonita, né? Também queria falar, Silvio, nós fizemos outro evento, que foi a feijoada. Isso. Que também, né, a gente sempre procura saber o que tem de Macaé. Falei, meu Deus, eu preciso ficar mais atenta, falar com a prefeitura. Mas nesse dia da feijoada, tinha umas 2 eventos. Eu quase chorei, meu Deus, mas tudo bem. Eu vi. Mas teve. E aí, quem foi o grupo Amigos do Samba. Eles são lá do morro ali da... Santana ali, sim. Mas que energia, foi umas crianças, o Osimar com aqueles jovens, né, levou também uma senhora, uma amiga deles lá que cantou. Eu fiquei assim, parecia que eles estavam fazendo um show, sabe, para aquele assim que tipo tem 1000 pessoas ali curtindo. Legal. E os idosos que participaram também ficaram até o final, não quiseram sair, ficaram, sabe, se mexendo na cadeira. Então, assim, Silvio, tem essas coisas que a missão ajuda a gente a aprender também. Porque, às vezes, você tem muito dinheiro, muita coisa, bem material, e a hora que você vê esse pessoal, por exemplo, de cultura, que luta, e que quando está ali realizando o seu show, a sua cultura, ou o que gosta, está naquele brilho, eles não têm ideia. Acho que o pessoal de cultura, alguns têm, mas não tem ideia do que eles fazem, essas pessoas eles fazem. Produzindo, né? É muita energia boa, é um esquecimento, a mente para fixar naquilo, para ficar curtindo aquele momento.
Mas é isso, Silvia. Então a missão permite isso, né? Você falou que é engenheira de formação, né? Isso. Quando você brincou com a história do gráfico, Isso. que você se apega a gráficos por um vício profissional. Você é engenheira de formação. Isso. Ou seja, vem de uma área de exatas. Isso. Petrobras, sou aposentada Petrobras. E vem fazer a gestão do asilo, um negócio totalmente humanas. É verdade. Absolutamente humanas. Um trabalho de assistente social, de gestora social. Nos últimos 20 anos, com certeza, você acompanhou as mudanças tecnológicas, né? Tudo tá aí. Agora a gente está se debatendo sobre a famigerada inteligência artificial, que a gente sabe que mais hora menos hora vai me tirar do mercado, vai tirar muita gente do mercado, porque ela não é barata, não, ela é de graça, ela substitui 3, 4, 5 profissionais. Mas é algo com o qual a gente vai ter que se debater inevitavelmente. Nos últimos 20 anos você viu a tecnologia, e nos últimos 20 anos, por coincidência, a ciência vem demonstrando que a longevidade, o teto da longevidade do ser humano subiu. Ele está vivendo mais, a Previdência Social também já está se debruçando sobre esse problema, porque gente que aposenta e vive muito mais tempo do que há 40 anos atrás vivia, e acredito que pode gerar um colapso a médio e longo prazo, mas o que eu quero falar é, com a tecnologia avançando, tirando pessoas do mercado de trabalho precocemente, e ao mesmo tempo a longevidade subindo, o teto da longevidade subindo, a gente não corre o risco de, num espaço de tempo aí não muito longo, gerar muito mais idosos na porta dos asilos do Brasil, de um modo geral? Silvio, que eu fico assim impressionada. Então, primeiro, né, como eu fui na minha parte de engenharia, sempre o meu racional foi muito exigido. Muito, mulher, não sei o que tal, você imagina, um ambiente muito... Então, sempre meu racional falou muito mais alto, é um sofrimento, porque eu sou emocional também. Agora, o meu emocional, eu tô soltando meu emocional, meu racional ficou... Né, mas você tem que usar também. Você tinha que provar que era capaz, isso, então muito você tinha racional, que ser muito racional. E o emocional meu, agora, né, depois é hora de... E aí, eu te falei que eu faço, né, assim, descontraída tal, serviço social, que sou mais fácil só para mexer com a mente, para me ajudar na causa que eu gosto, mas sem muito estresse, deu para... Aliás, o que eu já vejo lá, nossa, já deu para mim aprender muita coisa. Você já está pós-graduado. Já estou me sentindo muito bem, o que eu vejo até no estudo e tal. E o que eu tenho visto, aproveitando, respondendo a sua pergunta... Do Castelo, que ele estudava no Castelo, e um dos meninos perdeu o dinheiro, e era filho de era bolsista. Sim. Aí a moça que estava no ônibus falou, agora você vai ficar sem lanche. Ele falou, não, ele não vai ficar sem lanche, não, que eu vou pagar para ele. E ele era assim, ele não era egoísta. O egoísmo não fazia parte da vida de Oberlin Júnior. Isso. Essa coisa do egoísmo, né, das crianças é um traço... Não dá nem para chamar de egoísmo propriamente dito. A coisa da possessividade, né? Quando a gente fala do brinquedo. O brinquedo é meu. Da bola, né? da bicicleta. Isso é muito natural, muito né? Muito natural. Mas ele nasceu desprendido. Ele não tinha isso, Silvio. Não tinha. Era impressionante. E eu ficava olhando. E ele era muito agarrado a mim. Ele gostou. Tudo que ele fazia... Nós moramos lá no Horto, e nossa casa é muito grande. Ele fazia festas lá. Ele... botava 500 jovens lá dentro de casa. E ganhava dinheiro com aquilo. E dali ele fazia. O projeto nasceu, foi na missa de 7º dia dele. Eu estava... Acabou, a missa acabou, veio o pessoal falar com a gente. Aí veio uma senhorinha, Dona Maria, morava lá no Bosque Azul. Eu posso falar com a senhora? Eu falei, claro que pode. A senhora não me conhece, mas seu filho me encontrou na farmácia. Eu estava chorando. E ele perguntou, por que você está chorando, tia? Ah, porque eu tenho que comprar um remédio e eu não posso. Ele pegou a receita da minha mão, foi na farmácia, comprou o remédio. Até mês passado, porque ele morreu no dia 16 de março. Até mês passado ele me deu os remédios e todo mês ele levava cesta básica, carne e fruta para mim. E ninguém sabia.
Só ela, obviamente. Eu não sabia disso, eu não sabia. Ele ia de moto, ele ia de carro, porque ele tinha moto, tinha carro, tinha essas coisas. E todo mês ele levava. Eu tinha uma pessoa que trabalhava, ajudava no projeto. Quando ela chegou lá em casa e viu a foto dele, falou: nossa, esse menino ajudava a Dona Maria. E essa senhora faleceu depois de 1 ano e meio dele. E eu falei: a senhora vai continuar recebendo, porque eu vou passar a fazer o que ele fazia. E continuei. Veio um rapazinho também. Posso falar com a senhora? Eu falei: pode. Eu ia nas festas da casa da senhora, o Berlan deixava eu entrar sem pagar. Ele montou uma oficina de bicicleta para mim, ali no Botafogo, e falou: se eu chegar aqui e ver você fazendo coisa errada, eu quebro tua cara e quebro a oficina toda. Ele era assim, sabe? Ele tinha 17 anos, mas ele era enorme, ele era grande, um rapaz bonito, lindo. Quando sorria, tinha um furinho aqui. Muito bonito, bonito por fora e por dentro. Iniciar não, a senhora deu uma sequência ao que o seu filho fazia e não tinha... Na cabeça dele não era um projeto, na cabeça dele era um jeito de ser. De ser. Então, você pega esse jeito de ser dele e dá andamento sob a forma de um projeto mais ou menos estruturado. Te ajudou a aplacar a dor da perda? A dor a gente acostuma com ela, né? Você vira um sobrevivente. Depois que você perde um filho, o seu sorriso não é o mesmo. As cores, o vermelho não é mais vermelho, o azul não é mais azul. Mas quando eu saio para dentro das comunidades e saio entregando os brinquedos, a caixa de bombom na Páscoa, o brinquedo no Dia das Crianças, os cobertores no inverno, e eu vejo aquele sorriso, eu vejo as crianças vêm e me abraçam, eu vejo meu filho. Então isso eu fico mais leve, sabe? Feliz, eu vou te falar que tenho meus netos, tenho minha filha, tenho outro filho, mas depois que a gente tem uma perda dessa muito grande, a gente fica assim meio... É uma lacuna, né, que fica ali, é um espaço que... É um pedaço seu que vai e que não tem volta, né? Mas esse projeto me dá força. E outra coisa, a gente vive de doação. Doação do povo macaense. Acontecem umas coisas muito, muito engraçadas, assim. A gente nunca tinha feito um bazar. Aí, sim, vamos fazer um bazar, porque tem muita roupa boa, com etiqueta, roupa de marca. Aí eu falei: gente, não tem cabide. Aí eu tô no Instagram, aí vem uma mensagem. Fulana passando uma mensagem. Eu tenho umas roupas aqui, você pode pegar? Posso. Eu tenho 500 cabides, serve para você? Caramba! Eu comecei a chorar. Assim. 500 cabides? 500 cabides. Não tinha um. Aí tem um outro anjão do projeto, eu falo que a gente tem um monte de anjo no projeto, né? Aí tem uma amiga nossa que eu falo, Heloísa, que ela é grandona, é o anjão do projeto. Aí tem a Jane, que é a anjinha, porque é magrinha. Tem tem a Catarina, que botou dentro da casa dela, lá no Alphaville, que é minha prima, um banner para arrecadar as doações. Então, a corrente é muito grande. Legal. Muito grande. E o povo macaense, abrir a boca, a gente consegue as coisas. Porque eu faço questão seguinte: quando a gente ganha alguma coisa, eu fotografo. O doador com as doações. Quando eu vou doar, eu fotografo quem está recebendo com a doação. Aí teve um dia que uma pessoa falou assim: o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber. Mas você precisa dar satisfação ao doador de como aquilo ali foi encaminhado. Mas é por isso que o projeto tem essa força que tem. Porque nós recebemos geladeira, televisão, guarda-roupa, entendeu? Então eu tenho que provar para as pessoas que o que eles estão doando para a gente... Está tendo destino. Está tendo destino. Sim. Eu faço questão. Tanto é que tem gente que fala: não posso tirar foto. Então não vai levar.
Tá certo. Porque como que eu vou falar que eu entreguei aquela cama, o colchão, e nós ganhamos, não é coisa... Não, é tudo de excelente qualidade. Tudo direitinho. Hoje, o projeto Oberlan Júnior Vive está atendendo que comunidades, que situações, como é que está o projeto Nós na prática? atendemos as comunidades carentes aqui de Macaé, até fora. Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Maricá, Rio Bonito. O que nós atendemos? Grávidas, nós fazemos enxoval e damos enxoval. As roupas que a gente ganha de bebê, roupas seminovas, a gente lava tudo, bota no saquinho, cueiro, se tem carrinho, vai carrinho, berço, banheira. Então, a gente faz o kit e entrega. Famílias, antes da pandemia, nós distribuíamos chegamos a distribuir 120 cestas básicas. Doação, tudo doação. Na pandemia, acabou. Agora, nós estamos... Eu tive que fazer uma triagem e ver quem realmente estava precisando de cesta básica. Porque doação de alimento acabou, está muito caro, né? Sim, as coisas estão muito caras. Então, não tem. Mas eu tenho 24 cestas todo mês que eu sou obrigada a dar, porque é gente que não tem uma perna, é gente que tem 8 filhos dentro de casa, que só o marido trabalha, porque a mãe não pode sair para trabalhar, porque tem 8 crianças. Gente com dificuldade de subsistência, né? Não é? Tem um casalzinho lá na Nova Malvina, que são o casal de velhinho. Como que eles vão fazer o quê? Tem a hortinha deles lá, eu tenho que ir lá levar a comida para eles. Então, nós temos 24 famílias que a gente precisa fazer essa doação. Quando tem a doação, gente, quando tinha o bazar, o dinheiro do bazar, o que a gente fazia? Ganhava 50 quilos de feijão, 10 quilos de açúcar. O dinheiro do bazar eu complementava, fazia a cesta básica e levava. Agora eu não tenho mais o bazar. O bazar acabou. Acabou porque nós, o Best Center, eles sempre emprestaram uma loja pra gente. Já emprestaram 3 vezes. E a gente não pagava nada, era emprestado mesmo. Mas eles pediam a loja e a gente saía na hora. Sim, sim. Então, eles emprestaram 3 vezes. Mas agora tem uma academia lá, tem uma outra na Glória, lá, né? Na Glória. Na Glória. Então, ali era ótimo, porque vendia, era ponto de arrecadação. E ele era um ponto muito bom, né? Muito bom, Muito muito. bom ali. Mas eles pediram a loja, nós saímos, então a gente está praticamente sem loja. Não tem loja. Agora nós saída pode ser criar o bazar na rede social. Também, mas fazer umas fotos. Mas acontece, tem que ter gente para fazer isso, porque eu sou eu sou analfabeta. E tem uma questão de logística também, logística também, você tem que fotografar aquelas coisas. Disponibilizar gente para entregar, ou um ponto para ser buscado. Agora nós vamos fazer um bazar lá na Areia Branca, porque eu tô com muita roupa, muita coisa, então nós vamos fazer um bazar lá, vamos botar as peças. 10, 15, 20 reais. Separar com etiqueta, roupa, é tudo roupa boa, roupa seminova. Então nós vamos fazer isso para poder desocupar, porque não tem mais lugar de botar. Imagino. Graças a Deus, eu tenho que agradecer muito ao povo macaense que acredita no projeto, que doa para o projeto, que sabe que o projeto é um projeto sério. Então, nós vamos fazer isso porque eu tenho que comprar comida para essas famílias. Você começou o projeto há quanto tempo? Tem 6 anos e 4 meses que meu filho se foi. O projeto tem 5 anos e 7 meses. Nesses 5 anos e 7 meses... Você consegue... Eu vi que você não trouxe cola, você não trouxe nada. Nada. Você está tudo de memória. Tudo de cabeça. Você tem uma ideia assim, de quantas pessoas você já atendeu por alto? Nós já atendemos 2.423 mãezinhas em Enxoval. 2.423 recém-nascidos. Recém-nascidos, nesse período. Família com... um remédio, uma cadeira de roda. Fralda geriátrica, eu até nem peço muito não, porque o meu foco mais é criança. Sim. Entendeu? Meu foco mais é criança. Porque
adolescentes, esses negócios. Então, tem... E famílias atendidas, tem 5.350 famílias. É bastante gente. Macaé, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Maricá, Rio Bonito. Semana que vem mesmo vai um kit de enxoval para Rio Bonito. E aí, é quase que inevitável, né, gente? Quando a gente se depara com alguém que tem um trabalho dessa magnitude, desse tamanho, é quase que inevitável a gente fazer a seguinte pergunta. Em algum momento, não quiseram fazer com que a mosquinha azul da política te mordesse para você enveredar pela política, usar... Não estou perguntando se passou pela sua cabeça, mas não tentaram te empurrar para fazer política? Já tentaram, mas eu caí fora, não quero não. Quero não porque... E eu falo também, nessa época, agora aparece muita gente querendo tirar foto. Eu falo, olha, o projeto não se envolve em política, porque eu não posso me envolver com política. Até porque ele chegou até aqui sem a política. Sem a política. E outra coisa, os doadores, fulano de tal me deu isso. Pô, ela está apoiando fulano. Eu não voto nele, não vou dar mais. Isso. Então, eu tenho meu candidato, mas... Eu, Ana Lúcia Thanos Rodrigues. Claro que tem políticos que ajudam o projeto, mas ajuda não é em dinheiro nós não recebemos, é pouca coisa. Alguma cesta básica, um apoio, um negócio, estou precisando disso, estou precisando daquilo, mas é muito pouco. Às vezes é aquela história, às vezes você precisa de um caminhão baú para buscar um móvel, Tem o apoio logístico também, né? Que necessariamente não é dinheiro. Não é dinheiro. Aí, então, a gente não... Eu fico naquela de... aí começa a querer tirar foto. Tudo bem, pode deixar aqui. Não, mas não vou tirar foto, não. Porque eu não posso. O projeto não pode se envolver nisso. E eu também não quero. Já vieram falar comigo, por que você não se candidata? Eu falei, não. Eu não vou usar o nome do meu... Porque vamos falar, né? Tá usando o nome do filho para se eleger. Não quero, não estou fora disso. Não. Meu propósito é outro. Meu propósito é ver as crianças felizes, as famílias felizes. Que a pobreza é muito grande, a fome dói. Você vê... Grita, né? É gritante. A fome dói. Você vê quando você chega lá com cesta básica, tem biscoito... O sorriso das crianças, sabe? É impressionante, é uma coisa linda. E quando vejo gente na rua pedindo, compra uma bala. Agora a menina, eu estava esperando ali, aí veio, compra uma balinha para mim? Eu falei, dinheiro eu não tenho aqui, mas você quer um biscoito? Quero. A alegria dela. Então, é isso que vale, porque eu estou aqui para... Eu sou só a ponte, Silvio. Eu sou a ponte. Porque se não fosse os doadores de Macaé, o projeto não existiria. Você quer ver? Uma vez tinha uma menina no aeroporto que 16 anos, pesava 160 quilos. Precisava de uma cama hospitalar. Certo. Eu falei, meu Deus do céu, aonde que eu vou arranjar uma cama? Não é fácil de arranjar, hein? Aí fui. O projeto está precisando de uma cama hospitalar para uma menina de 16 anos. Nós ganhamos 4 camas. Vieram 2 camas de Itaperuna. Que Cátia, a mulher de Dr. Walter, arranjou pra gente. Veio de Itaperuna. Veio uma de Conceição de Macabu, que o primo de Oberlã arranjou. Veio outra daqui de Macaé. 4 camas. Então, o que a gente faz? A gente empresta... Cama, cadeira de roda, muleta, cadeira higiênica, bengala, andador. A gente empresta, faz a fichinha. Sim. Aí, 2 meses, 3 meses eu ligo. Como é que tá? Tá tudo bem aí? Sabe para onde vai. Aí volta, recolhe, empresta para outro. Empresta para outro e assim vai. Como se fosse ali um rodízio. Um rodízio ali, né? Mas eu preciso... Até meu pai ficar bom. Não tem problema, pode ficar. Agora, quando ele não estiver usando mais, você me devolve.
Não tem tempo para ficar com as cadeiras de roda. Não, você fica o tempo que você precisar. Depois você devolve. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. No final aqui, eu vou te perguntar os meios de contato. No final do nosso papo, os meios de contato, rede social, telefone, porque é muito importante, né, as pessoas saberem disso, porque se bobear, muita gente ainda não sabe. Tem em Macaé um serviço que disponibiliza esse empréstimo de uma cadeira de rodas, de uma cama hospitalar, de uma cadeira higiênica, né, que tem uma demanda muito grande. Esses dias par de muletas. Esses dias me ligaram, uma senhora me ligou. Minha amiga caiu, tá precisando de muleta. Eu falei, no momento eu não tenho nenhuma. Aquilo meu coração dói. Ontem entregaram uma muleta que tinha emprestado. Aí eu liguei para ela hoje. Não, a moça já tinha arranjado. Sim, já tinha resolvido. Tá bom, então tá lá a muleta. Então a gente faz isso e as pessoas cuidam. É engraçado que as pessoas cuidam. Não vem nada estragado, nada rasgado, nada. O pessoal colabora legal, legal. Então, pelo que eu estou entendendo, quando você tem uma determinada demanda que surge e que você não tem como atender naquele momento, você vai, por exemplo, para a rede social e lança lá. E pede essa ajuda de forma pública. Eu vou no Instagram do projeto e falo, estou precisando de uma cadeira de roda. Nunca aparece uma, aparece 2, 3. Ou seja, a rede social é um ponto de apoio importante para esse trabalho. Muito, muito, muito importante. Porque nós vivemos... O lema do projeto é o seguinte, o que não serve para você, serve para nós. Então sapato, meia, roupa, cama, colchão, cobertor, guarda-roupa, geladeira, televisão, fogão, o que tiver, porque as pessoas... Tem gente que não tem onde dormir. Ontem foi um colchão para uma moça lá da ajuda. Ela é obesa, ela estava me pedindo um colchão. Eu falei, no momento eu não tenho. 2 dias depois apareceu um doador de colchão. Aí seu Bueno, um senhorzinho que faz o frete pra gente, que cobra um precinho pequenininho. Seu Bueno, aquele abraço, obrigado pela colaboração. Gente boa, hoje ele foi comigo lá na Areia Branca, me levar lá, porque nós vamos fazer o bazar lá. Eu fui lá na fazenda levar as roupas, ele foi comigo. Aí, seu Bueno foi lá e levou a cama pra moça. Ele falou, dona Ana, coitada, ela estava dormindo no chão. E ela não me corrigiu, aí agora falou, não, mas não é Leilane, é Lelaine. Isso. Mas eu vou tentar não errar aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Grupo Escoteiro, 95º Grupo Escoteiro José Passos de Souza. Quem foi o José Passos de Souza Júnior, que dá nome ao grupo? Boa noite a todos. O José Passos, ele foi um dos fundadores do nosso grupo. O 95, ele tem mais de 40 anos de fundação, né? E na época a gente fazia parte de um outro grupo, 50, e aí passamos para o Juquinha, que também é com certeza conhecido por você. É muito comum, assim, um grupo originar outro? É um movimento comum? Porque as pessoas saem de um grupo, mas não querem sair do movimento. Então, alguns gostam de iniciar um grupo novo. Nós temos outros grupos em Macaé, todos que iniciaram esses outros grupos fizeram parte do 95 em algum momento. Então, foram fundados por pessoas que faziam parte do movimento. Passaram por lá. Sim. E no nosso grupo o também. 95 tem 50 anos de existência? Não, ele tem vai fazer 43 em novembro, ininterruptos. Mas teve um período que nós ficamos fechados e aí o numeral ficou guardado. Então, tem mais de 50 em modo É o mais geral. antigo da cidade? Sim, é o mais antigo. Foi o primeiro a ser fundado aqui em Macaé. E aí, o José Passos levou o nome do grupo para homenageá-lo. Ele foi um dos fundadores, obviamente não foi o único, mas um dos mais relevância, com certeza. Certo. E o movimento escoteiro tem muitos nomes importantes ao longo da história, né? Um deles, o do Lord Baden-Powell, que foi a pessoa que criou esse movimento, né?
Sim. Baden-Powell, para os mais próximos, BP, né? Ele foi o fundador, o criador do movimento escoteiro. Foi na Inglaterra? Foi na Inglaterra em 1907, tem bastante tempo. E na época que ele criou o movimento, ele queria fazer com que os jovens da época tivessem alguma forma de serem úteis para a sociedade e desenvolver, porque ele era militar, né? Então ele trouxe um pouco dos conhecimentos do militarismo que ele tinha para uma educação informal para jovens. Então, tinha muitos jovens sem ter o que fazer, muitos jovens sem um trabalho efetivo para ajudando a sociedade em si. E aí ele juntou alguns meninos e levou para o primeiro acampamento do movimento escoteiro na ilha de Brownsea. E a partir daí o movimento foi se expandindo, foi sendo mais conhecido. Sempre bom lembrar que a gente não está falando de uma Inglaterra rica como é hoje, né? 1907 era complicado, o velho continente tinha muita pobreza. Inclusive, ele saiu, antes de criar o movimento, ele tinha saído de uma guerra recente, onde ele liderou. Então, a gente tinha pessoas vivendo uma realidade muito difícil. Tinha um pós-guerra no meio exatamente. Disso, né? E aí, como fazer com que os jovens naquela época saíssem um pouco dessa realidade e começassem a aprender novas coisas e ser mais úteis para a sociedade. E aí ele pensou no que hoje nós chamamos de escotismo, e tudo iniciou lá em 1907 com ele. Legal. Você é uma jovem. Sim. Você é uma jovem. Nos dias de hoje, vamos voltar aqui para 2024, nos dias de hoje, o que é que motiva um jovem ali na faixa dos 10, 11 anos de idade, num momento em que a sociedade vive um surto de individualismo, né? E de uma espécie de trancamento do jovem em si mesmo, nas suas tribos, nas suas bolhas. O que é que motiva um jovem, por exemplo, a querer ingressar no grupo escoteiro? Normalmente, principalmente os mais novos, eles são trazidos. Isso, os pequenininhos, né? Os pais, eles veem o movimento escoteiro como uma maneira de fazer com que os filhos se desenvolvam de alguma maneira, seja com os outros ou consigo mesmo. Então, eles botam muita fé no movimento escoteiro e trazem os filhos para que eles conheçam, e muitos gostam e permanecem. Infelizmente, nem todos, mas assim, é o que a gente fala, né? O movimento escoteiro, ele é para todos, mas nem todos são para o escotismo. E tá tudo bem. E aí, normalmente, eles são trazidos. Mas quando a gente tem jovens mais velhos, como o meu caso, por exemplo, e até adultos que já entram como membros adultos, sim, que é a partir dos 21 anos... Você não ingressou criancinha? Não, eu entrei com 15 anos. Sim. Não é adulto, mas sim, não foi desde pequenininha. E aí, eles entram normalmente buscando, nessa idade mais de adolescente, buscando os desafios, buscando as atividades legais, como os chapéus, os acampamentos, e os mais velhos buscando realmente ajudar, porque quando passa dos 21, nós somos chefes, né? Que são os chamados membros adultos voluntários. E aí, a gente literalmente trabalha para o jovem. Nosso trabalho voluntário é para desenvolver esses jovens. Então, eles entram buscando realmente ajudar, desenvolver essas crianças, fazer com que elas se tornem membros para a sociedade melhor, desenvolver suas potencialidades. Então, depende da idade, cada um busca uma coisa, mas todos buscam um objetivo maior no movimento, seja ajudar a si, seja ajudar o próximo, se desenvolver os seus filhos. Sempre tem alguma coisa por trás disso. Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. Uma coisa que eu vejo assim, no movimento escoteiro, que eu acho que é muito interessante, que deve fazer muito bem para a criançada, é o que eu chamo assim de um desenvolvimento das autonomias. Sim. Porque essa coisa daquela criança, às vezes, que é criada, ele tem um núcleo familiar ali muito próximo, cuidadoso e tal, e de repente essa criança vai para o grupo escoteiro, ela tem atividades, ela tem tarefas a desempenhar, não tem? Sim. Aí vai para um acampamento, por exemplo. Às vezes, em muitos casos é a primeira vez que a criança experimenta
um distanciamento da família, onde ela tenha que... Não é que ela está por conta própria, mas é diferente. Sim. Né? E isso deve fazer muito bem para as crianças. Isso não? acontece muito. Normalmente, lá é onde os pais normalmente falam assim, é a primeira vez que meu filho vai dormir sem mim. Dormir fora de casa. Primeira vez que ele vai fazer alguma coisa sem mim. E todo trabalho dentro do movimento escoteiro, ele é feito para isso. Nós trabalhamos em grupos, que nós chamamos de sessões, de patrulhas, que são separados por idades, enfim. E esses grupos têm os jovens que são responsáveis por esses grupos. Então, a gente tem como se fosse um líder de um grupo de crianças que faz com que ele desenvolva, além da sua autonomia também, a sua liderança, que faz com que ele seja responsável por esse grupo. As sessões, que são por idades, elas também são divididas em grupos menores. Então, eles aprendem a lidar com outras pessoas, eles aprendem a trabalhar em conjunto, a lidar com frustrações e a serem independentes, porque a partir do momento que eles saem de casa e vão para uma atividade externa, ou até mesmo para atividades dentro da sede, são colocados para eles jogos, são colocados para eles atividades que eles precisam pensar em como resolver, que eles precisam ganhar, porque tem a competição, trabalhar em conjunto para chegar nessa vitória. E aí, todas as atividades que nós aplicamos são desenvolvidos nos jovens algum ponto que nós chamamos de método educativo. E eles precisam, além do método educativo, que é o trabalhar em equipe, que é o desenvolver sua progressão pessoal, eles também precisam desenvolver algum aspecto, seja físico, intelectual, caráter, social, afetivo. Então, todos os jogos, todas as atividades que nós aplicamos, tem que ser desenvolvido nesse jovem alguma dessas áreas. Então, eles estão sempre em desenvolvimento de alguma maneira. Então, é o aprender fazendo, que é um dos nossos métodos, né? Eles não vão aprender a montar uma fogueira com a gente sentando com eles numa sala de aula e passando num quadro. Eles vão aprender montando uma fogueira. Então, assim, o aprender fazendo ajuda muito nessa parte. E a parte de que são eles mesmos resolvendo, são eles mesmos fazendo, são eles pegando, botando a mão na massa, isso aí. Então, a autonomia é o tempo inteiro trabalhada. Então, eu posso dizer que o movimento escoteiro é também um espaço de formação de líderes, lideranças. Com certeza. Além da questão de que nós temos os monitores, os submonitores desse pequeno grupo de crianças, como eu já tinha citado, que é uma pessoa responsável por essas outras crianças, né? Então, a gente tem um jovem que vai sempre estar responsável por outros. Certo. Isso faz com que esse jovem já tenha uma liderança mais desenvolvida. Certo. Além disso, eles são responsáveis também por ensinar outros jovens, os jovens da sua própria seção, da sua própria patrulha. Eles são responsáveis por chamar e montar reuniões, planejar projetos. Então, isso também faz com que eles estejam o tempo todo desenvolvendo essa liderança, e isso é constante no movimento. Eu posso dizer que eu não entrei pequena, né? Mas eu entrei como membro juvenil. Com 15 anos é ramo sênior. E eu posso garantir que o que eu tenho hoje de iniciativa, de responsabilidade, de liderança na minha vida, no meu trabalho, foi extremamente desenvolvido enquanto eu era sênior e quando eu fui monitora, principalmente. Então, assim, Você vê esses sinais no seu dia a dia? Vejo. Foi uma experiência que eu tive, que eu pude comprovar, além do que a gente já sabe, a gente já vê nos próprios jovens, mas eu vivenciei. Então, assim, eu garanto que isso realmente, de fato, acontece. Legal. Você falou aí do sênior, né? Tem uma escala, uma nomenclatura que tem a ver com a faixa etária, né? Começa com o lobinho, é isso? Isso. Como é que é essa escala aí? Ela começa com 6 anos e meio, tá? Tem um projeto de alteração para diminuir essa faixa etária, mas a princípio é 6 anos e meio. E aí, as idades, elas são todas pensadas de acordo com o desenvolvimento mental e físico das crianças. Então, é de 6 anos e meio aos 10, que é o ramo lobinho.
E aí a gente tem aquelas crianças ainda na fase lúdica, ainda, né, aprendendo a lidar com o próximo, não pensar só em si mesmo. Então a gente trabalha esses pontos. Depois, desenvolver empatia, isso aí, né? Solidariedade. Aprender a trabalhar com o outro. Mas sempre com essa ideia lúdica por trás. Certo. E aí a gente tem o ramo escoteiro, que vai até os... Pega nos 10 anos. Ele pega no 11. Na verdade, é 10 e até os meses até formar 11, no caso. Sim. Que vai até o 14 e antes dos pouquinho. 15. Isso aí. A criança pode passar antes, mas em tese é essa idade. Que é a fase da pré-adolescência, a fase de trabalhar mais em grupo, começar a ser mais responsável. Então, as atividades são trabalhadas para desenvolver essa parte. Dos 15 aos 18 incompletos é o ramo sênior, que aí já é desafio, já é pegar uma zona de conforto e realmente suprir e passar por cima das coisas que nós normalmente achamos que não podemos, é literalmente desafiar mesmo. E dos 18, acima dos 18, né, até os 21, que também tem um projeto de passar para 22, mas a princípio ainda é 21, o clã pioneiro. E aí no clã pioneiro, eles já são adultos, já são maiores de idade, mas ainda são membros juvenis. Então, eles já estão mais desenvolvidos, eles já estão mais a par da sociedade, então eles têm um foco mais em ajudar a sociedade com trabalho voluntário, ele tem mais um foco de planejar suas próprias atividades, fazer as coisas com mais profundidade, não é só o brincar e o ser desenvolvido, é o se desenvolver, pegar e se desenvolver. Então, o clã pioneiro, ele tem uma pegada um pouco diferente das outras sessões, mas por causa da idade mesmo. E aí, a partir dos 21, aí é membro adulto, que é o membro voluntário, e ele começa a ajudar, a trabalhar com as sessões como chefe. Então, essas são as separações. Você, por exemplo, entrou aos 15 anos. Nessa fase aí, né, o Globinho vai até 10 anos e pouco, quase 11, aí depois dos 11 e até os 15 e pouco, é exatamente a fase onde você entrou. Isso. Essa fase exatamente da pré-adolescência é uma fase de muitas transformações, inclusive transformações mentais e emocionais e, consequentemente, comportamentais. Sim. De uma criança. O movimento, ele é atento a essa metamorfose que essa criança passa neste ponto da vida dela? Muito. Fica muito ligado ali, muito atento? Muito. Nós passamos por muitas situações, temos muitos casos que nós precisamos realmente trabalhar cada criança. Você tem a questão da puberdade. Sim. Trabalhar cada diversas. criança individualmente ali. A gente precisa pensar no geral, mas também olhar cada jovem. E aí tem os jovens que têm mais problemas, mais dificuldades e precisa de um pouco mais de atenção. E o movimento, os chefes principalmente, eles criam um laço de afeição, de proximidade com esses jovens para poder ajudar nessas questões também. Então, tem que ter uma confiança, né? Sim. Acima de tudo, né? Acontece muito porque estamos trabalhando com pessoas. Exatamente, com crianças e jovens. E a gente lida com isso diariamente, assim. As reuniões são aos sábados, né? Mas ser chefe não é só aos sábados, né? Durante a semana também. Então, lidamos com essas etapas constantemente. Você passa a semana lidando com questões e demandas referentes ao grupo. Sim. Além do planejar a atividade, do planejar o calendário, pensar no o que precisa para tais atividades acontecerem. Também tem o contato com as crianças, com os pais, que é o WhatsApp, enfim, é constante. Então, nós somos chefes fisicamente 3 horas aos sábados, mas mentalmente a gente é chefe 24 horas praticamente. Existe uma interação, uma interface, um acompanhamento, por exemplo, com a vida escolar dessas crianças? O grupo dá uma atenção para isso? Desempenho, assiduidade, a questão comportamental também no ambiente escolar? Sim, não é um requisito que
impeça ou permita a criança de fazer parte. Certo. Mas para ela fazer o registro, se tornar membro, pelo menos no nosso grupo, nós pedimos comprovação de que a criança está registrada na escola, direitinho, sim. Tem que ter uma vida escolar regular. Sim. No dia a dia, Leilane, na sociedade, onde é que a gente vê o movimento escoteiro atuando fora da reunião do grupo? Vamos supor, acontece uma calamidade, você tem uma questão de uma enchente. O grupo atua nessas coisas? O grupo atua em questões comunitárias na sociedade onde ele está inserido, no seu entorno ali também? Sim. A gente faz e já fez projetos voltados para ajudar locais específicos, por exemplo, né, asilos, coisas do tipo. Arrecadação, passar o dia, coisas assim. Campanhas, né? Campanhas. Quando tem calamidades, também reunimos as pessoas que têm disponibilidade para poder ajudar. Claro. E no dia a dia, assim, com as nossas ações com o próximo, né? É visível, você consegue sentir, diferenciar uma pessoa que é escoteira das que não são, né? Nas ações, nas falas, nas atitudes, nas ajudas ao próximo.